Olá, meu nome é Edilane Silva e hoje vamos apresentar, o tema temático referente à reavaliação de pendência, E meu professor orientador é o Davi Pascoal, será o assunto abordado dentro do Direito Penal 1 e como título está previsto para ser a questão da culpa e do dolo. Aí dentro da apresentação tem vários tópicos, Eu vou ler aqui os tópicos que são dentro do tema. O tópico são referente à teoria do dolo, elementos do dolo, espécie do dolo, exclusão do dolo, conceito de culpa, elementos da culpa, espécie de culpa, graus de culpa, compensação de culpas, concorrência de culpas, caráter excepcional de crime culposo e exclusão da culpa. Bom, o primeiro tema já traz o conceito de dolo. Vamos explicar a respeito disso. Segundo o Fernando Carpez, o dolo ele já é propriamente dito o elemento a qual o agente ele tem a consciência de realizar e ou praticar tal ato. Vejamos também que o dolo ele já é mais algo psicológico da própria consciência humana. Então, a pessoa, ao praticar, ela já tem essa vontade de fazer. Dentro do tópico dos elementos do dolo, o elemento ele já diz respeito àquilo que o agente tem a consciência de fazer. Então, ele tem um conhecimento do fato, ele tem que instituir a ação típica dele e a vontade do elemento de que seja volátil, e a realização desse fato. Então, ele tem que querer a realização desse fato também. E, portanto, a ausência dele, ele elimina, então, ali o dolo. Vejamos que no dolo, a pessoa precisa ter a consciência de fazer tal fato, de praticar tal ato. E o sujeito tem a proteção da conduta sabendo que está fazendo ou praticando ela. Então, o sujeito ele tem que saber o ato a qual está praticando ali. E quando ocorre do agente não saber o fato, o que ele está cometendo ali é um crime, afasta a culpabilidade. Mas vejamos que não afasta ali o dolo, porque há. Então, ele tem que justificar, que por ali ele não sabia, mas não afasta ali a sua culpa dos fatos cometidos. E dentro desses elementos, há duas fases na conduta. Como descrito aqui no slide, a fase interna e a fase externa. A fase interna, ela é só uma mera cogitação, O agente ele não tem ali o intuito de praticá-la, mas na fase externa, ele já tem um intuito, já tem aquela distinção de praticar esse ato, Por isso que há essas duas distinções de condutas. Eu vou ler algumas das teorias que estão descritas, porque são bastante teorias, eu vou explicar cada uma delas. Bom, existe as teorias do dolo, A teoria da vontade é quando a gente ele tem a vontade de produzir, ou praticar o resultado, o sujeito que tem ali a função de praticar tal ato da conduta, de forma consciente e também voluntária, onde ele também prevê todos os resultados que serão ali iminentes e será realizados. Agora, a segunda teoria trata do assentimento ou consentimento. Nessa teoria, há uma previsão já do agente, contra a aceitação dos riscos e a intenção de produção, dos fatos, do dolo, Há um consentimento ali do sujeito a praticar todos os atos, Agora, na terceira teoria se diz teoria da representação e da possibilidade. Nessa teoria, ocorre já a previsão do agente. Então, ela é caracterizada pelo agente já prever aquilo. Ele já arquiteta tal conduta a praticar. Então, ele ali comete já os meios, da vontade e assim essa teoria também ela abrange o dolo, tornando assim as condutas de forma dolosa, tá? Pois se trata de mera previsão
imprevisibilidade do resultado já torna a conduta, né? Algum exemplo que eu coloquei dentro do descrito é a questão do agente dirigir um carro, né? E ali ele já tem a habilitação dele, né, para realizar tal circulação com o veículo, e de forma imprudente ocorre algum tipo de delito, algum excesso de velocidade, e aí gera também um dolo, né, ao qual poderia atropelar ou atropela alguma daquelas pessoas e se torna a vítima acidente ali, né, e torna-se uma vítima, e ali o carro ele joga, né, na frente do veículo, mas nesse exemplo é quando ocorre aquele tipo de situação que a pessoa se joga para ocorrer um suicídio, né? É incomum ocorrer, mas pode ocorrer tais situações, né? Não é previsto, mas de alguma forma pode acontecer tal situação. E agora eu vou entrar dentro do tema, dentro das espécies do dolo também, né? Que é a parte natural, né? Dentro do própria espécie e normativo. Bom, tal prática ocorre quando é natural. Então, o próprio agente, ele pratica a conduta ali em si, independentemente de saber se essa conduta é ilícita. A segunda, dentro da teoria da espécie, adotada, a independência normativa, né, que diz respeito à prática da conduta ilícita, e a sua configuração requer que o agente apenas queira praticar a conduta. Então, se o agente ele querer praticar a conduta, devendo ele saber que essa conduta é ilícita, ele já está praticando o ato ali em si, né, de forma dolosa. Há também a conduta de forma dolosa direta ou determinada. Esse tipo de conduta também requer a vontade do agente, onde ele deseja produzir, né, o resultado típico, a qual todos realizam os meios necessários, né, que é a prática da conduta, a fim de alcançar ali algum resultado, né. Outro exemplo que eu coloquei dentro do escrito foi quando o agente ele deseja matar, né? Vamos colocar um exemplo da pessoa A, né? E coloca ali o revólver, né? Insere o revólver na cabeça, né? Especificando ali a sua vontade de produzir o resultado criminoso. Então, ele já é de iminente um dolo determinado. Existe outro tipo também, que é o exemplo do dolo indireto e determinado. Esse tipo de dolo já se diz respeito à prática da conduta, né? Sem vontade específica de produzir o resultado criminoso, mas ele assume ali os riscos de produzir todos os meios. Existem outros tipos também, que é o dolo, eu coloquei o dolo de dano, né? Que é a vontade de produzir de forma efetiva ou de bem jurídico. Vou colocar só alguns exemplos rápido passando, porque já tá dando 8 minutos, né? O dolo genérico, que é a vontade de realizar conduta sem que fim especial, né? Sem um fim almejado. Eu tô vendo aqui porque são os tópicos, né? Dentro do que é para ser dito. Então, eu tô me alimentando aqui olhando, né? Como eu não tô sem os meios de recursos necessários para fazer a apresentação adequada, né? Eu tô só com esses meios. Agora, o dolo de perigo é mera vontade de expor o bem a um perigo de lesão. Existe outro tipo de dolo também dentro do Código Penal, né? Aí dentro desse o específico, né? Ele diz respeito à vontade que o agente tem de cometer a conduta com fim especial de agir. E existe também o dolo geral. Nesse dolo geral, um dos fatos que foi dito dentro de uma sessão também, né, que diz respeito a uma matéria que ocorreu até em Vitória, né, na vara criminal, eu pude assistir,
a respeito de um crime, né? Vamos supor que o agente ele comete tal crime com a intenção, né? O exemplo é quando a pessoa vem asfixiar a outra, mas ele entende ali que pelo tentar dele de segurar o pescoço da pessoa, ele cometeu aquele ato de matar a pessoa. Então já é um crime ali que a pessoa ela tem intenção de fazer algo, mas no meio do processo, vamos supor que essa pessoa ela jogue o corpo dessa pessoa no mar, né? Então ele já não ocorreu o crime em si de tentar asfixiar a pessoa, mas também ele cometeu outro tipo de crime que foi jogar ali o corpo da pessoa, né? Aí o agente responde também pelo homicídio, né, qualificado, né, o qual as condutas, né, e também pela asfixia que foi cometida pretendido praticar o tal conduta naquela forma. Então ele pretendeu cometer a primeira conduta e a segunda conduta ele também responde por ter acometido ela. Bom, como o tema é muito grande, eu vou colocar alguns dos tópicos, né, que foram subscritos de acordo com a demanda do pedido. Tem um dolo de primeiro grau, né, que é a vontade de produzir, consequentemente, primária do delito, né. Existe também o dolo de segundo grau também, né, eu não vou explicar devido ao tempo. O dolo de terceiro grau, né, que foi descrito também dentro dos exemplos mencionados da escrita, né, do trabalho escrito. Dolo da dosagem de pena, vou explicar, né? Esse aqui é a espécie de dolo que não influencia para abstratar, né, da combinada do delito, né? Contudo, o juiz que ordena, né, em um réu no momento de decidir apenas a qual ele vai deferir. E tem também a exclusão do dolo. Bom, nesse aqui, a exclusão da tipicidade ele ocorre quando a consciência, né, do agente é de realizar o tipo penal, mas é tirado ali quando há um erro do agente também, né, por forma dos elementos do tipo a qual desaparece a causa de exclusão da tipicidade. Alguns dos exemplos que foram colocados das espécies é o erro do tipo essencial, né, que recai sobre dos elementares, circunstância do tipo, né, a qual o crime não existiria. O erro do tipo acidental, né, o qual se trata sobre as circunstâncias ali previstas, né, secundárias da figura da típica. E o erro essencial, né, descrito, e o erro do tipo essencial apresenta as duas formas também, né, esse tipo essencial que exclui, né, as penalidades. E esse tipo essencial, excusável ou invencível, ele exclui o tipo penal do agente, mas ele não tira a culpa, né, a culpabilidade ali do agente, ele tira somente o dolo, né, dentro dos explicativos da exclusão. Agora eu vou adentrar rapidamente dentro do segundo tópico, que é a culpa, né? Ela está prevista no artigo 18, né, inciso 2º, né, do Código Penal, que diz respeito, assim, que o crime culposo pode, então, ser deferido como a vontade, né, de omissão, diligência e calcular as consequências possíveis e previsíveis do próprio fato. Então, o seu conceito voluntário, né, a omissão e a diligência em calcular ali as consequências possíveis e previsíveis de próprio fato. As espécies da culpa, ela é a consciência, né, onde é a previsão do sujeito ativo que prevê o resultado ali, porém espera que se efetive, né? Há também a inconsciência, né, que é prevista que o sujeito ativo ele não prevê o resultado, por isso não pode esperar. Tem a culpa imprópria, né, que ela diz respeito à vontade, que é carregada por erro de fato visível de inexcusável. Alguns dos elementos da culpa, vou descrever rapidamente,
é o crime culposo, que é a conduta humana, né, voluntária. O ser humano ele tem voluntariamente aquela conduta a qual ele quer praticar. A violação, devido ao cuidado objetivo, resultado naturalístico, né, involuntário, nexo entre a conduta e o resultado e previsibilidade da tipicidade. Alguns dos exemplos do grau de culpa é a graduação, né, culpa, que pode ser leve, grave, levíssima, né, e da graduação é importante citar que somente o magistrado que pode ali dizer qual é o tipo de pena, se ela é leve, se ela é levíssima, se ela é gravíssima, é somente o magistrado que pode requerer ali e deferir e proferir ali os meios de forma que seja necessário ali a conduta. E dentro do Código Penal, ele também não há compensação de culpa, que tem dentro dos tópicos descritos também. Por quê? De teor público, e a seção penal ela não tem esse tipo de possibilidade, né, de fazer uma compensação. Então, o agente ele responde ali pelo que o magistrado deferia, né, a ocasião, a dosimetria da pena, a base e o que será extraído. Tudo dentro do artigo 59 caput do Código Penal. Então, o magistrado que vai deferir ali a pena. E dentro do Código Penal não há compensação também ou concorrência de culpa, né? Somente do Código Civil. Dentro do Código Penal, o agente ele responde da forma que o juiz também entender sobre os delitos cometidos, né? Se ali os agentes cometem o mesmo tipo de crime, de situação, eles respondem os mesmos sobre esses mesmos crimes. Vou citar rapidamente algumas exclusões de culpa, né, que está dentro do código também, doença mental, né, desenvolvida, artigo 26 do Código Penal, menoridade penal, artigo 27, coação de ordem hierárquica e superior, artigo 22, embriaguez voluntária, artigo 28, não conhecimento do ato ilícito, artigo 21. Então, todos esses tópicos descritos estão dentro da exclusão, mas o agente ele pode responder também de alguma pena, né, sobre esses tipos de exclusões, né? Ele não tira totalmente, mas o agente ele responde mesmo assim sobre elas, tá? Então, desde já eu venho agradecer, né, pela oportunidade, a apresentação, e desde já agradecer ao professor Davi pela oportunidade